A igreja, na primavera de 2025, sofria de uma febre dourada. Era uma doença da alma que se manifestava em sintomas de esplendor. Seus príncipes, os cardeais, moviam-se por Roma em sedãs com motoristas, seus apartamentos repletos de arte renascentista e suas agendas cheias de jantares diplomáticos, onde se discutia mais o destino das nações do que o das almas. A Cúria Romana, o sistema nervoso central da igreja, tornara-se um labirinto autorreferencial. Departamentos inteiros existiam para produzir documentos que seriam lidos por outros departamentos, num ciclo infindável de burocracia que gerava poder, prestígio e promoções, mas pouca santidade. A teologia, em muitos seminários, tornara-se um exercício intelectual estéril, e ser bispo, para alguns, era o auge de uma carreira, não o início de um sacrifício. Numa tarde quente de maio, enquanto o cardeal Ângelo Bellori, prefeito de uma poderosa congregação, inspecionava amostras de mármore para a renovação de sua capela privada, um jovem padre de uma diocese africana esperava do lado de fora de seu escritório. O padre viera pedir ajuda para construir poços numa região devastada pela seca. Após 3 horas de espera, foi informado por um secretário que a agenda de sua eminência estava cheia por semanas, mas que ele poderia submeter um pedido formal em triplicado ao escritório apropriado, onde seria avaliado no devido tempo. O jovem padre saiu do Palácio Apostólico, sentiu o sol romano em seu rosto e compreendeu com uma clareza dolorosa que a sede de seu povo estava a 1 milhão de quilômetros daquele lugar. A igreja morria de sede ao lado de uma fonte de mármore. Foi neste cenário de esplendor doente que o Papa João Paulo V, um homem bom que passara seu pontificado tentando gerir o ingovernável, deu seu último suspiro. O trono de Pedro estava vago. Os príncipes foram convocados para o conclave, não apenas para escolher um novo Papa, mas para decidir o próprio futuro da alma da igreja. A Capela Sistina, sob o olhar severo do Cristo juiz de Michelangelo, tornou-se o campo de batalha de vontades silenciosas. Os cardeais eleitores, homens de idade avançada em vestes vermelhas, representavam as falhas geológicas da igreja. De um lado, a facção institucionalista, liderada pelo cardeal Giacomo Murra de Milão. Eles acreditavam que num mundo caótico, a igreja precisava de força, clareza doutrinal e uma liderança firme que soubesse navegar os corredores do poder global. Do outro lado, a facção pastoral, unida em torno do cardeal Ricardo Jiménez do Brasil, que defendia uma igreja mais próxima dos pobres, menos dogmática e mais focada na justiça social. Durante 4 dias, a fumaça da chaminé teimou em permanecer negra. As votações se sucediam, 2 pela manhã, 2 pela tarde. Morra e Jiménez acumulavam votos, mas nenhum conseguia alcançar a maioria de 2/3. A tensão era palpável. O silêncio durante o escrutínio era quebrado apenas pelo raspar das canetas no papel e pela voz monótona que lia os nomes. Os cardeais, presos naquele espaço sagrado, começaram a sentir o peso do fracasso. O mundo esperava um pastor, e eles não conseguiam sequer concordar sobre a direção a seguir. Foi na noite do 4º dia que o cardeal Marcantônio Rizzo, prefeito da doutrina da fé, um homem respeitado por todos por seu intelecto e sua fé ortodoxa, começou a articular uma solução. Rizzo, um institucionalista no coração, via o perigo de uma vitória de Jiménez, mas também percebia que Morra jamais conseguiria os votos necessários. Numa conversa discreta perto do altar, ele propôs a outros cardeais influentes a ideia de um papa de transicione, um candidato de compromisso. "Precisamos de um homem santo", sussurrou Rizzo, sua voz calma e persuasiva. "Alguém que una a todos nós em oração, que acalme os ânimos. Um homem sem ambições de governo, que nos dê tempo para curar as divisões e preparar o terreno para um pontificado mais substancial no futuro." O nome que surgiu foi o de Stefano Vianney, o arcebispo de Trento. Poucos o conheciam bem. Sabiam que era um teólogo brilhante, autor de livros sobre o monasticismo primitivo. Sabiam que ele passava longos períodos em silêncio e que vivia de forma austera.
Ele raramente vinha a Roma e não pertencia a nenhuma facção. Ele era a tela em branco perfeita sobre a qual cada cardeal poderia projetar suas esperanças. Os seguidores de Morra viram nele um tradicionalista doutrinal. Os de Ximenes viram um homem simples, desapegado do poder. Riso viu nele um eremita inofensivo que poderia ser facilmente guiado. A eleição de Viane foi surpreendentemente rápida. Na votação da manhã seguinte, seu nome começou a aparecer, primeiro como um gotejar, depois como uma torrente. Os cardeais, exaustos e ansiosos por uma resolução, abandonaram seus candidatos e uniram-se em torno daquele nome desconhecido. Quando o Camerlengo anunciou que ele havia alcançado a maioria, um suspiro coletivo de alívio encheu a capela. Eles tinham um papa. Enquanto Stefano Viane era conduzido à Sala das Lágrimas para vestir as vestes papais, o cardeal Riso permitiu-se um raro sorriso. O plano funcionara. A igreja estava a salvo. Foi talvez o maior erro de cálculo de sua vida. Para entender o Papa Leão XIV, era preciso entender Stefano Viane. E para entender Viane, era preciso ir às Montanhas Dolomitas, onde ele se refugiara por quase uma década no mosteiro de San Candido, antes de ser nomeado arcebispo. Ele não fora para lá por razões acadêmicas, mas para curar uma ferida. Anos antes, como um jovem padre e brilhante professor de teologia em Roma, ele fora o protegido do cardeal Giovanni Lancelotti, um homem carismático e poderoso que Viane amava como a um pai. Quando Lancelotti foi implicado num escândalo financeiro e de corrupção, Viane viu seu mundo desmoronar. Ele não testemunhou apenas a queda de um homem, mas a podridão que podia crescer no coração da própria instituição que ele jurara servir. Desiludido, ele obteve permissão para se retirar para San Candido. Lá, ele trocou os debates teológicos sofisticados pelo silêncio, pelo trabalho manual na horta e pela oração dos salmos antes do amanhecer. Ele leu os padres do deserto e encontrou neles uma fé forjada no fogo da provação, não no conforto dos palácios. Ele aprendeu que Deus falava mais alto na ausência de ruído humano e que a verdadeira força não vinha da autoridade, mas da vulnerabilidade. Foi nas montanhas que sua fé foi despojada de todos os ornamentos e reconstruída sobre a rocha nua da experiência de Deus. Ele não odiava a igreja, ele se apaixonou por ela de uma forma nova e mais profunda, amando o que ela era em seu coração místico e desprezando a carapaça de poder que a sufocava. Quando foi nomeado arcebispo de Trento, ele aceitou com relutância e governou sua diocese a partir dessa perspectiva. Ele vendeu a residência episcopal luxuosa e mudou-se para um pequeno apartamento atrás da catedral. Ele passava mais tempo com os padres de paróquias rurais e em cozinhas de sopa do que com os políticos locais. Ele era amado por seu povo, mas visto pela cúria romana como um excêntrico. Ninguém jamais o considerou papável. Quando o recém-eleito Papa Leão XIV apareceu na varanda da Basílica, uma multidão de centenas de milhares de pessoas na praça prendeu a respiração. Eles não viram o sorriso benevolente ou o aceno vigoroso a que estavam acostumados. Viram um homem de 68 anos, de rosto magro e ascético, que simplesmente olhou para eles em silêncio por um longo minuto. Havia uma tristeza em seus olhos, mas também uma força tranquila. Quando ele finalmente falou, sua voz era calma. Ele pediu ao povo que rezasse por ele antes de ele dar a bênção a eles. E então ele se curvou, um gesto de humildade tão profundo que chocou os mestres de cerimônia. O primeiro tremor foi a sua recusa em se mudar para o apartamento apostólico. 300 metros quadrados para um homem só é um insulto a quem vive em barracos, disse ele ao seu secretário atônito, Monsenhor Dário. Ele escolheu permanecer na casa de Santa Marta, a pousada do Vaticano, onde comia na sala de jantar comum e fazia fila como todos os outros. O segundo tremor foi sua primeira audiência pública. O protocolo ditava que ele se encontrasse com o corpo diplomático. Em vez disso, Leão XIV convidou os trabalhadores da limpeza de Roma, os motoristas de ônibus e um grupo de sem-teto que viviam perto do Vaticano para uma missa privada na capela de Santa Marta. Na sua homilia, ele falou de como a igreja precisava aprender com eles, que conheciam o cansaço do trabalho honesto e a dignidade dos que não têm nada.
Vocês são os verdadeiros VIPs de Deus, disse ele. Os diplomatas ficaram ofendidos. Os tradicionalistas ficaram horrorizados. Os cardeais que o elegeram começaram a sentir um frio na espinha. Este não era o eremita inofensivo que eles esperavam. A tranquilidade, se é que alguma vez existiu, acabou. 2 semanas após sua eleição, Leão XIV convocou todos os chefes de dicastérios da Cúria para uma reunião. Eles entraram na sala de reuniões esperando um discurso de encorajamento. Em vez disso, encontraram um cirurgião pronto para operar. Meus irmãos, começou Leão XIV sem rodeios, passei estas 2 semanas em oração e a ler os vossos relatórios. E o que eu li foram relatórios de uma empresa bem-sucedida, não as cartas de uma igreja apaixonada. Falamos de ativos, recursos humanos, planejamento estratégico. Onde estão as palavras misericórdia, conversão, martírio? Ele então anunciou suas primeiras decisões. Ele não estava reestruturando a Cúria. Ele a estava purificando. Ele anunciou a dissolução de 3 congregações e 2 conselhos pontifícios que ele considerava redundantes ou mundanos. Centenas de burocratas eclesiásticos, muitos deles com carreiras de décadas, viram seus departamentos evaporarem da noite para o dia. O pânico instalou-se. Mas o golpe mais ousado foi a criação de um novo departamento, um que não existia antes, o Dicastério para o Grito dos Esquecidos. Este dicastério teria precedência sobre quase todos os outros, e seu mandato seria ouvir e responder às necessidades das populações mais marginalizadas do mundo: refugiados, vítimas de tráfico humano, povos indígenas, os sem-teto, os doentes mentais. E para liderá-lo, ele não nomeou um cardeal. Ele nomeou a irmã Caterina, uma freira combativa de 75 anos, de pele curtida pelo sol do Sudão, onde ela passara 50 anos a construir clínicas e a proteger crianças da guerra. Quando ela foi convocada a Roma, pensou que estava em apuros por suas críticas abertas à inação da ONU. Em vez disso, o Papa pediu-lhe para se tornar a voz mais poderosa para os pobres dentro do Vaticano. Sua primeira ação como prefeita foi vender os carros de luxo alocados ao seu novo dicastério e requisitar uma frota de pequenas vans. Não podemos chegar aos esquecidos em limusines, declarou ela, para o horror dos funcionários da Cúria. A revolução de Leão XIV não era apenas espiritual, estava a tornar-se terrivelmente prática. E para os homens como o cardeal Rizzo, que viam a ordem e a estrutura como dons de Deus, o que estava a acontecer não era uma purificação, era o caos. Era o início do fim. A fortaleza estava a ser desmantelada por seu próprio comandante. A revolução de Leão XIV moveu-se da estrutura para as finanças com uma velocidade que deixou os mercados financeiros globais nervosos. O Banco do Vaticano, conhecido como IUR, fora durante décadas uma fonte de escândalos e embaraços. Leão XIV não estava interessado em mais uma reforma cosmética. Ele queria uma transfusão de sangue. Ele trouxe Ingrid Schmidt, uma leiga alemã, mãe de 5 filhos, com uma reputação temível no mundo da banca ética. Seu apelido era a Consciência de Frankfurt, e ela não tinha paciência para a opacidade italiana ou para a deferência clerical. Com a autoridade direta do Papa, Ingrid e sua equipe de auditores forenses desceram sobre o IOR como um exército de ocupação. Contas secretas foram abertas, investimentos duvidosos foram expostos e vários clérigos que ocupavam cargos de gestão foram silenciosamente convidados a uma reforma antecipada. O clímax veio com o motu próprio Beati Pauperis. A diretiva de que 50% dos lucros anuais dos investimentos do Vaticano seriam enviados diretamente para um fundo de alívio da pobreza foi recebida como uma declaração de guerra pela velha guarda financeira. Ele está a liquidar o patrimônio de São Pedro, gritou o cardeal Bellori numa reunião secreta de cardeais, preocupados no apartamento de Rizzo. Como financiaremos nossas missões, nossas universidades, nossa diplomacia, com boas intenções? Ele não está a liquidar o patrimônio, respondeu Rizzo, sua voz fria e controlada. Ele está a dar uma arma ao mundo para nos acusar de má gestão quando esta experiência falhar. Ele está a trocar a prudência pela popularidade. Enquanto os financistas se preocupavam com o ouro,
Leão XIV voltou sua atenção para o sangue simbólico dos mártires, representado pela púrpura dos cardeais. O anúncio de seu primeiro consistório foi o momento em que a Igreja percebeu que as velhas regras haviam sido abolidas para sempre. As grandes e poderosas arquidioceses da Europa e da América foram ignoradas. A lista de novos cardeais era um mapa da Igreja sofredora. Em Alepo, na Síria, o padre Youssef, um sacerdote melquita de 62 anos, soube de sua nomeação pelo rádio, enquanto distribuía pão num orfanato que fora bombardeado 3 vezes. Ele riu pensando que era uma piada de mau gosto. Só acreditou quando recebeu uma chamada direta do Monsenhor Dario, o secretário do Papa. Youssef, um homem que não possuía nada além de uma batina gasta e uma fé forjada no meio da morte, estava prestes a se tornar um príncipe da Igreja. Mas, santidade, o que eu sei sobre a cúria? Zerênia perguntou ele ao Papa numa chamada telefônica trêmula dias depois. Padre Youssef, respondeu Leão XIV, o senhor sabe o cheiro do medo e o peso de uma criança faminta em seus braços. Isso é mais teologia do que a maioria de nós, em Roma, aprenderá em toda a vida. Não lhe peço que seja um administrador. Peço-lhe que traga o grito do seu povo para o coração da Igreja. Para o mundo, foi um gesto profético. Para o colégio cardinalício existente, foi uma diluição deliberada de seu poder e prestígio. Leão XIV não estava apenas a mudar a Igreja, estava a criar uma nova elite de liderança, extraída não do poder, mas da dor. A oposição, liderada intelectualmente pelo cardeal Riso, começou a se organizar. Eles eram homens que amavam a Igreja, mas amavam a Igreja da ordem, da beleza, da história e da influência. Eles viam em Leão XIV um espiritualista radical que confundia governo com um retiro monástico permanente. As reuniões no apartamento de Riso tornaram-se mais frequentes. Eles não eram conspiradores a planejar um golpe, mas homens assustados a tentar preservar uma herança. Eles redigiram documentos, dúvidas formais, sobre as implicações canônicas das ações do Papa. Eles ativaram suas redes na imprensa, plantando histórias que pintavam Leão XIV como um autocrata isolado, cercado por um pequeno círculo de radicais. A narrativa era consistente. O Papa é um homem santo, mas um péssimo administrador que está a levar a barca de Pedro para as rochas. Riso sentia o peso da história em seus ombros. Numa noite, sozinho em sua capela, ele rezou diante de um crucifixo do século XII. Senhor, murmurou ele, tu nos deste uma estrutura, leis, uma tradição para nos guiar. Este teu vigário, em sua busca pela pureza, está a queimar o mapa que nos deste. Ele quer que caminhemos apenas pela fé, mas a fé sem a razão e a ordem é um caminho para o abismo. Protege a tua Igreja, protege-a da santidade imprudente. Ele acreditava em cada palavra que rezava. Ele não era um vilão. Ele era um guardião aterrorizado a ver os muros da fortaleza que jurara proteger serem derrubados por dentro. O clímax era inevitável. Riso, em nome de um grupo significativo de cardeais, solicitou uma audiência privada para apresentar suas preocupações filiais. Leão XIV concedeu-a imediatamente. Eles se encontraram na modesta biblioteca da casa de Santa Marta. Sem ornamentos, apenas livros e um crucifixo de madeira. Riso falou com eloquência e precisão por quase 1 hora. Ele detalhou a desordem na cúria, a ansiedade entre os bispos, a perda de prestígio diplomático do Vaticano, a confusão doutrinária causada por algumas das nomeações do Papa. Ele terminou com um apelo apaixonado. Santo Padre, a Igreja é um corpo. Ela precisa de um esqueleto para se manter de pé. Suas reformas, embora bem-intencionadas, estão a dissolver esse esqueleto. Pedimos-lhe, imploramos-lhe, que abrande, que ouça a voz da prudência, que restabeleça a ordem antes que a estrutura colapse. Leão XIV ouviu em silêncio absoluto, seus olhos nunca deixando o rosto de Riso. Havia uma compaixão em seu olhar que Riso achou profundamente desconcertante. Quando ele finalmente falou, sua voz era um sussurro que encheu a sala inteira. Marcantônio, disse ele, usando o primeiro nome do cardeal, um sinal de intimidade e confronto ao mesmo tempo. Obrigado.
Vejo em suas palavras o seu amor pela igreja, mas talvez estejamos a olhar para corpos diferentes. O Senhor fala do esqueleto, eu falo do coração. Por séculos construímos e polimos um esqueleto magnífico, forte e imponente. Mas o que adianta um esqueleto perfeito se o coração está a falhar? Ele se inclinou para a frente. O Senhor fala de ordem, mas Cristo não trouxe ordem, ele trouxe uma espada. Ele virou as mesas no templo. A ordem que o Senhor defende, meu irmão, é a ordem dos homens, que muitas vezes é uma desculpa para essa inércia. O Senhor teme a perda de influência. Mas que influência? A de sermos convidados para as mesas dos poderosos? Cristo não se sentou com Pilatos. Ele comeu com os pecadores. Ele se levantou e caminhou até a janela, o sol da tarde iluminando seu rosto cansado. O Senhor e seus irmãos querem que eu estabilize a barca de Pedro, mas talvez Cristo nos esteja a pedir agora para sairmos da barca e caminharmos sobre as águas. É assustador, eu sei. Requer uma fé que nos apavora. É mais fácil confiar nas estruturas da barca do que na mão do Mestre. Mas é para lá que Ele está a nos chamar. Para fora, para a tempestade. A igreja não será salva pela diplomacia ou por uma gestão mais eficiente. Ela será salva pela santidade. E a santidade floresce no risco, não na segurança. Ele se virou e olhou diretamente para Riso. A sua escolha e a de seus irmãos é esta. Permanecerão na segurança da barca, polindo o convés enquanto ela se afasta da margem, ou saltarão comigo para as águas. Riso ficou sem palavras. Ele viera para um debate sobre governo e saíra com um desafio à sua própria alma. Ele e os outros cardeais saíram daquela sala sabendo que a guerra estava perdida, ou talvez apenas tinha começado. O Papa não iria recuar. O pontificado de Leão XIV não trouxe a paz. Ele mergulhou a igreja numa crise de identidade que a forçou a reexaminar tudo. A instituição ficou mais pobre, menos influente politicamente e internamente dividida. Muitos clérigos e leigos, apegados à segurança do passado, abandonaram-na ou tornaram-se críticos ferozes. Mas algo mais aconteceu. Numa paróquia de Detroit, um grupo de leigos, inspirado pelo Dicastério para o Grito dos Esquecidos, iniciou um programa de abrigo noturno no salão paroquial. Em Manila, milhares de jovens, atraídos pela autenticidade radical do Papa, voltaram à missa. As vocações para o sacerdócio e a vida religiosa, embora em menor número, começaram a atrair um novo tipo de candidato. Homens e mulheres que não buscavam uma carreira, mas uma cruz. A igreja de Leão XIV era uma igreja ferida, mais humilde e mais silenciosa. Ela tinha menos respostas prontas e mais perguntas incômodas. Havia perdido muito do seu poder mundano, mas estava a redescobrir lentamente a sua força espiritual. Numa noite fria de inverno, um jornalista veterano viu o Papa a sair pela porta dos fundos de Santa Marta, vestindo um simples casaco preto sobre sua batina branca. Sem segurança visível, ele caminhou pelas ruas vazias de Roma até um abrigo para sem-teto dirigido por freiras. Ele não foi para uma visita fotográfica. Ele foi para servir a sopa da noite, para se sentar com os homens de rostos marcados pelo frio e pelo desespero, e simplesmente ouvir suas histórias. O jornalista não tirou uma foto. Ele apenas observou, e pela primeira vez em 30 anos a cobrir o Vaticano, ele sentiu que estava a testemunhar não o poder da igreja, mas o seu mistério. Leão XIV era, sem dúvida, o reformador que a igreja institucional não queria, com suas exigências desconfortáveis e sua recusa em jogar o jogo. Mas ao olhar para aquele homem de cabelos brancos a partilhar o pão com os mais pobres, o jornalista percebeu que ele era, talvez, exatamente o Papa de que o coração ferido do mundo e da própria igreja desesperadamente precisava. A febre dourada estava finalmente a começar a ceder, dando lugar à dolorosa, mas purificadora clareza do frio.